Meu nome é Helena, tenho 34 anos e até 3 meses atrás eu acreditava que tinha a vida perfeita. Morava numa casa aconchegante no bairro Vila Esperança, em Campinas, com meu marido Ricardo, de 8 anos de casamento. Eu trabalhava como contadora numa pequena empresa familiar. Acordava todos os dias às 6 da manhã para preparar o café da manhã do Ricardo antes dele sair para o trabalho na concessionária. Nossa rotina era simples, mas me deixava feliz. Eu fazia questão de deixar a casa sempre impecável, com os azulejos da cozinha brilhando e o cheiro de lavanda no ar. Preparava os pratos favoritos dele nos finais de semana. Sua lasanha de frango preferida aos sábados e feijoada completa aos domingos. Sonhávamos em ter filhos em breve. Já tínhamos até escolhido nomes: Gabriel para menino, Isabela para menina. Ricardo sempre dizia que eu era a mulher da vida dele, que nunca tinha conhecido alguém tão dedicada quanto eu. Helena, você é um anjo na minha vida. Ele costumava sussurrar no meu ouvido antes de dormir, me abraçando por trás enquanto eu organizava os pratos na pia. Nas manhãs de sábado, eu acordava às 7 para ir ao mercadinho do seu Antônio comprar ingredientes frescos. Gostava de caminhar pelas ruas tranquilas do bairro, ouvindo o barulho dos passarinhos nas mangueiras antigas que sombreavam as calçadas. Cumprimentava os vizinhos que regavam os jardins. Sentia que fazia parte daquela comunidade acolhedora, onde todo mundo se conhecia pelo nome. A Dona Maria da padaria sempre guardava os pãezinhos franceses mais quentinhos para mim. Helena, querida, cheguei a pensar em você quando tirei essa fornada, ela dizia sorrindo, embrulhando 6 pães ainda fumegantes no papel pardo. O seu José da banca de jornal conhecia meus hábitos e sempre separava a revista de decoração que eu gostava de ler. E o Ricardo, vendendo muito carro por aí? Ele perguntava enquanto eu pagava. Minha mãe, Conceição, morava numa casa simples de 3 quartos, a apenas 2 quadras de distância. Ela tinha 58 anos e era aposentada do Hospital das Clínicas, onde trabalhou como enfermeira por 30 anos, cuidando de pacientes na ala de cardiologia. Tinha cabelos grisalhos sempre penteados em um coque impecável e usava óculos de leitura pendurados no pescoço por uma corrente dourada. Íamos juntas à igreja todos os domingos na Igreja São Francisco. Sentávamos sempre no mesmo banco da 3ª fileira, lado direito. Minha mãe conhecia todas as orações de cor e cantava os hinos com uma voz doce que me lembrava da infância. Após a missa das 10, caminhávamos devagar até a casa dela, onde o cheiro do refogado para o almoço já perfumava o ar. Helena, você deu sorte de encontrar um homem trabalhador e fiel assim. Minha mãe repetia constantemente enquanto descascávamos batatas na cozinha dela. O Ricardo é o genro que sempre sonhei ter. Educado, respeitoso, e vê como ele te trata bem. Ela olhava para mim com orgulho, como se eu tivesse conquistado o maior prêmio da vida. O Ricardo trabalhava como vendedor na concessionária Chevrolet da Avenida John Boyd Dunlop há 6 anos. Era carismático, alto, moreno, com um sorriso que conquistava qualquer cliente. Sabia conversar sobre futebol, política, família, qualquer assunto que aproximasse as pessoas. Por isso sempre batia as metas mensais de vendas e ganhava comissões extras que nos permitiam algumas pequenas mordomias. Ele chegava em casa, pontualmente às 7 da noite. Eu ouvia o barulho da chave na fechadura e corria para recebê-lo com um beijo. Como foi seu dia, amor? Eu perguntava enquanto ele largava a pasta e afrouxava a gravata. O jantar estava sempre na mesa. Arroz, feijão, alguma carne preparada com carinho e uma salada colorida. Após o jantar, assistíamos juntos os programas de TV no sofá da sala. Eu me aninhava no peito dele enquanto ele passava os dedos pelos meus cabelos. Comentávamos sobre os personagens das novelas, rindo das situações engraçadas dos programas de humor. Eram momentos simples, mas que me enchiam de felicidade. Aos finais de semana, nossa programação variava entre ir ao shopping Iguatemi, onde caminhávamos de mãos dadas olhando vitrines, ou visitar minha mãe para um almoço demorado. Às vezes íamos ao cinema, assistir algum filme romântico que eu escolhia, ou algum filme de ação que ele preferia. Sempre fazíamos questão de dividir essas escolhas. Eu acreditava que nossa vida estava nos trilhos certos para um futuro próspero.
Tínhamos planos concretos: comprar uma casa maior no Jardim Chapadão no ano seguinte, começar a tentar ter um bebê após nos mudarmos, fazer uma viagem para Maceió nas próximas férias de janeiro. Guardávamos dinheiro religiosamente numa poupança conjunta para realizar esses sonhos. Olhando para trás, percebo que eu vivia numa bolha de felicidade ingênua, acreditando que nosso amor era inabalável. Eu era aquela esposa dedicada que cozinhava, limpava, organizava tudo com prazer, pensando que estava construindo um lar sólido, sem imaginar que tempestade devastadora estava se aproximando, pronta para destruir tudo que eu considerava sagrado em minha vida. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil, como rachaduras imperceptíveis numa parede que parece sólida. Ricardo começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com justificativas plausíveis. Tive que fechar uma venda importante. Ou, o gerente pediu para eu ficar organizando os contratos. Eu acreditava porque queria acreditar, porque confiar nele era natural como respirar. O celular dele passou a tocar com frequência durante o jantar. Antes, ele deixava o aparelho na mesinha da entrada e só verificava depois que terminávamos de comer. Agora, mesmo com o garfo na boca, ele se levantava rapidamente. Desculpa, amor, deve ser cliente. Saia para o quintal ou para o quarto. E eu ouvia apenas murmúrios baixos através das paredes. Quando perguntava quem havia ligado, ele respondia de forma evasiva, mexendo no cabelo. Um tique nervoso que eu conhecia bem. Ah, é cliente, Helena? Você sabe como é o pessoal que quer comprar carro, né? Ligam a qualquer hora. Mas algo no tom da voz dele, uma certa pressa em mudar de assunto, começou a despertar uma inquietação no meu peito. Uma terça-feira de março, enquanto dobrava as roupas no quarto, encontrei algo estranho no bolso da camisa social azul dele. Não era intenção vasculhar, apenas verificar se havia algum papel esquecido antes de colocar na máquina. Meus dedos tocaram um pequeno papel dobrado. Era um recibo de restaurante. Pizzaria Bela Vista, um lugar romântico no centro da cidade, onde nunca tínhamos ido juntos. A conta era para 2 pessoas, 2 pizzas, uma garrafa de vinho, 2 sobremesas. Data: sábado anterior, exatamente quando Ricardo disse que tinha ido ao happy hour com colegas de trabalho após o expediente. Meu coração disparou. Tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez ele tenha levado algum cliente importante para jantar. Talvez fosse um esquema da empresa para fechar negócios. Mas por que ele não me contou? Por que mentir sobre happy hour se era jantar de trabalho? Guardei o recibo dentro do meu porta-joias, escondido entre os brincos que ganhei de casamento. Durante 3 dias, carreguei esse segredo como uma pedra no estômago. Observava Ricardo mais atentamente. A forma como ele sorria ao mexer no celular, como demorava mais no banho cantarolando músicas que eu não conhecia, como passou a usar uma colônia diferente, mais marcante. Na sexta-feira daquela semana, decidi confrontá-lo de forma sutil. Durante o jantar, comentei casualmente: Ricardo, você conhece a pizzaria Bela Vista? Ele quase engasgou com o pedaço de frango. Bela Vista? Não. Por que pergunta? Disse limpando a boca com guardanapo, evitando meu olhar. Ah, a Cláudia do trabalho disse que é um lugar romântico, pensando se poderíamos ir um dia desses. Ele relaxou os ombros. Ah, sim, sei qual é. Dizem que é meio caro, né? Talvez seja melhor irmos naquele italiano que você gosta, perto do shopping. A mentira dele foi como um tapa na minha face. Ele conhecia o lugar, tinha estado lá recentemente, mas preferiu negar. Naquela noite, deitada ao lado dele, enquanto ele dormia tranquilo, eu fitava o teto com os olhos ardendo de lágrimas contidas. Como alguém que eu amava tanto podia me enganar daquele jeito? O comportamento dele se intensificou nas semanas seguintes. Começou a trabalhar aos sábados de manhã, algo que nunca havia acontecido nos 6 anos de concessionária. O mercado está aquecido, Helena. Preciso aproveitar para bater recordes de venda. Ele explicava enquanto escolhia as camisas mais bonitas do armário. Eu ficava sozinha em casa, limpando obsessivamente cada cômodo, como se a perfeição do ambiente pudesse restaurar a harmonia do nosso casamento. Passava pano nos móveis que já estavam limpos, reorganizava gavetas que já estavam organizadas, cozinhava pratos elaborados que ele comia distraidamente enquanto mexia no celular.
Minha mãe começou a perceber minha mudança de humor durante nossos almoços dominicais. Helena, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou enquanto servíamos a sobremesa. Eu queria tanto desabafar, contar sobre minhas suspeitas, dividir aquele peso que estava me sufocando. Mas quando abri a boca para falar, as palavras de minha mãe ecoaram na minha mente. O Ricardo é o genro perfeito, você teve sorte. Como eu poderia destruir a imagem dele? Como poderia admitir que talvez meu casamento fosse uma farsa? Não, mãe, está tudo bem. É só cansaço do trabalho. A descoberta definitiva aconteceu numa quinta-feira ensolarada de abril. Ricardo esqueceu o celular em casa pela primeira vez em meses. Ele já havia saído para o trabalho quando o aparelho começou a tocar incessantemente em cima da cômoda do quarto. O nome na tela me fez o mundo desabar. Fernanda. Com as mãos tremendo, atendi a ligação. Uma voz feminina, jovem e doce. Oi, meu amor, você esqueceu de me ligar ontem à noite. Estava com saudade. Ricardo, você está aí? Desliguei imediatamente, o telefone escorregando das minhas mãos suadas. Fernanda com coração. Meu marido tinha outra mulher. Fernanda com coração. Essas 3 palavras destruíram 8 anos da minha vida em segundos. Sentei na beira da cama, segurando o celular do Ricardo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Minha respiração estava descompassada, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Quem era essa Fernanda? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como eu fui tão cega para não perceber antes? As perguntas martelavam na minha cabeça enquanto eu olhava para aquele quarto que já não parecia mais nosso. A cama onde dormíamos abraçados, o armário compartilhado, as fotos sorrindo na cômoda, tudo parecia falso agora, como o cenário de uma peça teatral. Peguei o celular dele novamente com dedos trêmulos. Sabia a senha. Nossa data de casamento, que ironia cruel. O WhatsApp estava repleto de conversas com Fernanda. Comecei a ler e a cada mensagem meu mundo desmoronava um pouco mais. Bom dia, meu príncipe. Sonhei com você essa noite. Mal posso esperar pelo nosso encontro de sábado. Você vai deixar ela quando? Já está demorando demais. Te amo muito, Ricardo. Logo estaremos juntos para sempre. As mensagens datavam de 4 meses atrás. 4 meses de traição enquanto eu preparava jantares especiais. Enquanto planejávamos nosso futuro. Enquanto eu sonhava com filhos que levariam o sobrenome dele. 4 meses de mentiras sussurradas no meu ouvido antes de dormir. Nas fotos enviadas por ela, vi uma mulher loira de aproximadamente 25 anos, com sorriso perfeito e corpo escultural. Poses sensuais, selfies no espelho, imagens em lugares que reconheci. Era vendedora na mesma concessionária onde Ricardo trabalhava. Eles se conheciam há 6 meses, desde que ela foi contratada como recepcionista. Li cada conversa com uma mistura de horror e fascínio mórbido. Ricardo planejava pedir divórcio, após conseguir organizar as finanças. Falava de mim como a Helena, sem carinho, sem respeito, como um problema a ser resolvido. A Helena é uma boa pessoa, mas não tem nada a ver comigo. Somos muito diferentes. Em uma mensagem de 3 semanas atrás, ele escreveu: logo vou contar tudo para ela. Só preciso do momento certo. Momento certo. Enquanto isso, continuava dormindo na minha cama, comendo minha comida, deixando que eu lavasse suas roupas impregnadas com o perfume de outra mulher. Quando ouvi a chave na porta às 7 da noite, meu corpo inteiro estava tenso como uma corda de violão. Ricardo entrou assobiando como se fosse apenas mais um dia normal em nosso casamento feliz. Helena, amor, esqueci meu celular hoje. Alguém ligou? Ele perguntou, dando um beijo mecânico na minha testa. A Fernanda ligou. Respondi com uma voz que não parecia minha. O sorriso dele congelou. A cor sumiu do rosto moreno. Ele ficou parado no meio da sala, olhando para mim como se eu tivesse, se eu tivesse acabado de falar em língua estrangeira. Fernanda? Não sei de que Fernanda você está falando. Mostrei o celular com as conversas abertas. Dessa Fernanda aqui, Ricardo. Da Fernanda que te chama de príncipe, que te ama, que está esperando você se divorciar de mim há 4 meses. Ele tentou pegar o aparelho das minhas mãos, mas eu me afastei. Helena, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. A mentira saiu automática,
como um reflexo condicionado de quem já havia mentido tantas vezes. Não é o que eu estou pensando? Li cada mensagem, Ricardo. Vi as fotos, os planos, as juras de amor. Você está traindo nosso casamento há meses e ainda tem coragem de mentir na minha cara? Ele sentou no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. Por um momento, pensei que fosse chorar, pedir perdão, lutar pelo nosso relacionamento. Mas quando levantou o rosto, havia uma frieza nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Está bem, Helena, você descobriu. Eu não queria que fosse assim, mas já que foi... Ele suspirou como se estivesse aliviado. É verdade. Eu estou com a Fernanda há 4 meses. E sim, eu pretendo me separar de você. As palavras dele foram como facadas no meu peito. Não havia remorso na voz, não havia pedido de desculpas. Apenas a confissão crua de alguém que havia decidido destruir nosso casamento e seguir em frente. Por quê, Ricardo? O que eu fiz de errado? O que ela tem que eu não tenho? Minha voz saiu embargada, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Você não fez nada errado, Helena. Você é uma boa pessoa, mas nós mudamos. Eu mudei. A Fernanda me faz sentir vivo de novo, entende? Com ela eu me sinto jovem, apaixonado. Com você eu me sinto apenas casado. Apenas casado. 8 anos de dedicação, de amor incondicional, de sonhos compartilhados resumidos nessas 2 palavras cruéis. Eu era a esposa perfeita do papel, mas não a mulher que despertava paixão. Era a segurança, o conforto, a rotina, tudo que ele agora considerava sufocante. E agora? O que vai acontecer conosco? Perguntei, ainda agarrada a um fio de esperança de que pudéssemos resolver aquela situação. Ricardo se levantou e começou a caminhar pela sala. Vou sair de casa amanhã. Já aluguei um apartamento perto do trabalho. Você pode ficar com a casa, eu não vou brigar por nada. Só quero minha liberdade de volta. Liberdade. Como se nosso casamento fosse uma prisão, da qual ele finalmente havia encontrado a chave. Naquela noite, dormi sozinha no sofá da sala, ouvindo Ricardo fazer as malas no quarto, que durante 8 anos foi nosso refúgio de amor. Ele partiu na manhã seguinte, levando apenas 2 malas, e deixando para trás fragmentos de uma vida que eu pensava que conhecia. A casa vazia ecoava com o silêncio ensurdecedor da traição. Eu tinha 34 anos e meu mundo havia acabado. A vida no bairro Vila Esperança parecia congelada no tempo, como se a partida de Ricardo tivesse criado uma pausa dolorosa que ninguém ousava romper. As manhãs que antes traziam o cheiro de café fresco e risadas agora eram preenchidas por um silêncio pesado e uma sensação permanente de abandono. Nos primeiros dias após a descoberta da traição, esperava encontrar consolo na única pessoa que sempre esteve ao meu lado, minha mãe. Mas quando bati na porta dela, 3 dias depois de Ricardo partir, o que encontrei foi algo que jamais imaginei possível. Helena, querida, senta aqui. Conceição me recebeu com um abraço frio, diferente do carinho maternal que eu conhecia. Eu soube do que aconteceu. O Ricardo me procurou ontem. Meu coração disparou. Mãe, você não imagina pelo que passei. Ele me traiu por meses, mentiu na minha cara, destruiu nosso casamento. As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrimas de alívio por finalmente poder desabafar. Mas a reação dela me deixou completamente perdida. Helena, eu acho que você deveria pensar melhor sobre essa situação. O Ricardo me contou a versão dele e... Bem, relacionamento tem 2 lados, né? Ela evitou meu olhar, brincando nervosamente com o terço entre os dedos. Talvez vocês tenham se afastado. Talvez você não tenha percebido as necessidades dele. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe, você está dizendo que a culpa é minha? Que eu mereci ser traída? Não é isso, filha. Mas o Ricardo sempre foi um bom homem. Trabalhador, respeitoso. E ele disse que vocês já não eram felizes há muito tempo. Às vezes é melhor aceitar que as coisas mudaram e seguir em frente sem criar escândalos. As palavras dela ecoaram como trovões na minha cabeça. Minha própria mãe, que eu imaginava que seria meu porto seguro, estava me virando as costas e defendendo o homem que havia destruído minha vida. Mais tarde descobri que Ricardo havia procurado ela primeiro, contando uma versão distorcida dos fatos, se fazendo de vítima de um casamento infeliz.
Além do mais, continuou Conceição com um suspiro pesado, a comunidade toda vai ficar sabendo. As pessoas falam: Helena, não queremos que nossa família vire motivo de fofoca na igreja, né? Saí daquela casa com uma dor no peito maior do que a própria traição. Estar sozinha era uma coisa. Ser abandonada pela própria mãe era devastador. Nos dias seguintes, as ligações dela ficaram cada vez mais escassas e frias. Nossos almoços de domingo foram cancelados. Por 2 semanas vivi numa solidão absoluta. Foi numa dessas noites de insônia, quando a tristeza pesava como chumbo sobre meus ombros, que ouvi passos na calçada em frente à minha casa. Eram quase 11 da noite. Curiosa e um pouco assustada, abri discretamente a cortina da janela da sala. Era Ricardo. Ele caminhava lentamente, olhando para nossa casa com uma expressão de quem carregava o peso do mundo. Estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. Nada daquele homem confiante que havia partido 2 semanas atrás. Nossos olhares se cruzaram através do vidro. Ele parou, hesitou por alguns segundos, depois se aproximou devagar da porta. O coração disparou no meu peito. Uma mistura confusa de raiva, saudade e curiosidade. Helena, ele chamou baixinho. Posso conversar com você? Parte de mim queria gritar, mandar ele embora, proteger o pouco que restava da minha dignidade. Mas outra parte, cansada de ficar sozinha com minha dor, abriu a porta. O que você quer aqui, Ricardo? Ele estava irreconhecível, os olhos vermelhos, as mãos tremendo levemente. Eu cometi o maior erro da minha vida, Helena. A Fernanda acabou tudo. Ela só queria meu dinheiro, minha estabilidade. Quando soube que eu não ia conseguir a casa no divórcio, que eu teria que começar do zero, ela me descartou como lixo. Senti uma pontada de satisfação amarga, mas também uma tristeza profunda ao vê-lo daquele jeito. E agora você quer voltar porque a amante te abandonou? Perguntei, cruzando os braços. Não é isso? Ele passou a mão pelo cabelo desarrumado. Quer dizer, não é só isso. Helena, nessas 2 semanas eu perdi tudo. O emprego, porque a situação na concessionária ficou insustentável depois que todo mundo soube. Os amigos que me deram as costas, minha família que está decepcionada. E, principalmente, eu perdi você. As lágrimas dele pareciam sinceras, mas eu havia aprendido a desconfiar de tudo que saía da boca dele. Ricardo, você não pode aparecer aqui depois de me destruir e esperar que eu tenha pena de você. Eu sei que não mereço nem que você me escute, mas Helena, sem você eu percebi que não sou nada. Você era a única pessoa que realmente me amava, me respeitava, acreditava em mim, e eu joguei tudo fora por uma paixão idiota que não valia nem o chinelo que você usa. Ficamos ali na porta por mais de 1 hora. Ricardo contou sobre como sua vida havia desmoronado completamente. A Fernanda havia terminado tudo por mensagem quando soube que ele estava desempregado. Os colegas da concessionária faziam piadas cruéis sobre a situação. Ele estava morando num quarto alugado barato, comendo miojo, sem perspectiva alguma. Helena, eu não estou pedindo para você me perdoar agora. Eu não mereço isso. Mas você poderia me dar uma chance de tentar consertar pelo menos parte do estrago que eu fiz? Como assim? Deixe eu ajudar você com alguma coisa. Qualquer coisa. Eu sei que sua mãe te virou as costas por minha causa. Eu sei que você está sofrendo sozinha. Não precisa ser sobre nós 2. Só deixa eu tentar retribuir um pouquinho de todo o amor que você me deu. Olhei para aquele homem quebrado na minha porta e senti algo que não esperava. Compaixão. Não amor romântico, não perdão completo, mas a compaixão cristã que minha mãe havia me ensinado antes de me abandonar. O que você tem em mente? Foi assim que começou a transformação mais inesperada da minha vida. Ricardo sugeriu que ajudássemos a comunidade da Vila Esperança, que enfrentava vários problemas. A praça central abandonada, jovens sem atividades, idosos isolados, falta de união entre os vizinhos. Helena, você sempre foi boa em organizar as coisas, em cuidar das pessoas. E eu, bem, eu preciso provar para mim mesmo que posso ser um homem melhor. Que tal criarmos um projeto para revitalizar o bairro? A princípio, achei a ideia absurda. Como eu poderia trabalhar lado a lado com o homem que havia me traído? Mas algo naquela proposta despertou uma chama dentro de mim.
Talvez fosse a oportunidade de canalizar minha dor em algo construtivo. Começamos pequeno. Organizamos um mutirão para limpar a praça central, que estava tomada por mato e lixo. Apenas 6 vizinhos apareceram no primeiro dia, mas foi o suficiente para começar. Dona Maria da padaria doou lanches, seu José trouxe ferramentas, eu coordenei as atividades e Ricardo fez o trabalho pesado. À medida que a praça ia ficando limpa e organizada, mais pessoas se interessaram pelo projeto. Em 2 semanas, tínhamos 15 voluntários regulares. Em um mês, mais de 30 pessoas participavam das atividades comunitárias. O mais impressionante foi ver a mudança em Ricardo. Ele trabalhava com dedicação que eu nunca tinha visto antes. Chegava cedo, saía tarde, tratava todos com respeito e humildade. Não estava tentando reconquistar só a mim, mas a confiança de toda a comunidade que havia decepcionado. Criamos grupos de atividades para diferentes idades. Aulas de artesanato para as senhoras, futebol para os jovens, contação de histórias para as crianças. A praça ganhou bancos novos pintados por voluntários. Os canteiros foram replantados com flores coloridas que transformaram o visual cinzento do local. O projeto cresceu tanto que chamou a atenção da prefeitura. Conseguimos uma parceria oficial com doação de materiais e apoio técnico. A Vila Esperança, que antes era apenas mais um bairro esquecido, virou exemplo de mobilização comunitária. E o mais surpreendente de tudo, minha mãe começou a perceber a mudança. Primeiro, ela apenas observava de longe as atividades na praça. Depois, começou a fazer perguntas discretas para os vizinhos. Finalmente, numa tarde de sábado, ela apareceu com um bolo caseiro para os voluntários. Helena, ela me chamou no canto longe dos outros. Eu acho que cometi um erro. Seu pai sempre dizia que a família deve ficar unida nos momentos difíceis. E eu te abandonei quando você mais precisava. O pedido de desculpas dela veio acompanhado de lágrimas sinceras e um abraço apertado que eu senti falta durante todos aqueles meses. 6 meses depois do início do projeto, a Vila Esperança havia se transformado completamente. A praça era o coração pulsante da comunidade, com atividades acontecendo todos os dias. As casas ao redor foram pintadas pelos próprios moradores, inspirados pela renovação do espaço público. Crianças brincavam com segurança, idosos tinham onde se encontrar, jovens participavam de atividades produtivas. E eu, Helena, me descobri uma líder nata. Aquela mulher submissa que só sabia cuidar da casa e do marido havia se tornado alguém capaz de mobilizar dezenas de pessoas em prol de um objetivo comum. A dor da traição, em vez de me destruir, havia me transformado numa versão mais forte e completa de mim mesma. Ricardo e eu desenvolvemos uma parceria respeitosa e, aos poucos, uma amizade renovada. Não era mais o relacionamento romântico de antes, mas algo diferente, uma conexão baseada em propósito compartilhado e crescimento mútuo. O ápice da transformação da Vila Esperança chegou num sábado ensolarado de setembro, durante o festival comunitário que organizamos após meses de trabalho coletivo. A praça, antes esquecida e abandonada, estava repleta de vida, cor e alegria, de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Moradores de todas as idades se reuniram para celebrar a retomada do espírito de união e esperança. Barracas coloridas de artesanato exibiam produtos feitos pelos próprios moradores, tapetes de crochê da Dona Teresa, vasos de barro do Senhor João, doces caseiros da Maria. Crianças corriam entre os adultos com risadas cristalinas que enchiam o ar de uma energia contagiante. No centro da praça reformada, músicos locais tocavam canções que falavam de superação e amor, enquanto casais de todas as idades dançavam sem se importar com os olhares. Eu, Helena, me senti rodeada por uma energia que parecia contagiar cada canto do bairro. Ao subir no pequeno palco montado especialmente para o evento, percebi os olhos atentos de amigos, vizinhos e até de minha mãe, Conceição, que agora me olhava com orgulho e admiração. Um olhar que eu senti falta durante meses escuros de abandono. Peguei o microfone com as mãos levemente trêmulas, mas minha voz saiu firme e clara. Hoje celebramos não apenas a revitalização de um espaço físico, mas a força da nossa comunidade,
a coragem de quem não desistiu diante da adversidade e a esperança que renasce mesmo das piores tempestades. Minha fala foi interrompida por aplausos calorosos que ecoaram por toda a praça. Naquele momento mágico, recordei o quanto minha vida havia mudado em apenas 8 meses. Da dor mais profunda, a traição do homem que eu amava e o abandono da minha própria mãe, eu tinha conseguido transformar meu sofrimento em ação e resultados positivos para toda uma comunidade. Esse era meu presente para a Vila Esperança, para as pessoas que acreditaram no projeto e principalmente para mim mesma. Durante o festival, Ricardo subiu ao palco para fazer um discurso que ninguém esperava. Ele contou sua versão sobre os erros cometidos, pediu desculpas públicas não apenas para mim, mas para toda a comunidade que havia decepcionado, e agradeceu pela segunda chance que nem sabia se merecia. Helena me ensinou que o verdadeiro amor não é posse, mas libertação. Ela me mostrou como ser um homem melhor, ele disse com a voz embargada. Suas palavras tocantes emocionaram a todos, inclusive minha mãe, que chorava discretamente na primeira fileira. Como símbolo do recomeço coletivo, entreguei a Ricardo um quadro pintado à mão por crianças da comunidade, representando a Vila Esperança como um jardim florescendo após a tempestade. As cores vibrantes contrastavam com a simplicidade do desenho infantil, criando uma obra que falava diretamente ao coração. Foi um momento carregado de emoção e significado profundo. Os moradores, em votação unânime, decidiram criar um prêmio anual chamado Prêmio Vila Esperança de Solidariedade, para reconhecer pessoas que fazem diferença genuína na vida da comunidade. Para minha surpresa e emoção, eu fui a primeira a receber essa homenagem, como reconhecimento pelo trabalho de liderança e pela força demonstrada diante das adversidades mais cruéis. O festival terminou com um grande show ao ar livre, onde todos dançaram, cantaram e celebraram juntos sob um céu estrelado, deixando para trás as mágoas do passado e abraçando coletivamente um futuro cheio de possibilidades. Havia música, havia risos, havia esperança pulsando em cada coração presente. Mas o que tornou aquele dia verdadeiramente inesquecível não foram apenas as conquistas materiais, a praça renovada, os projetos implementados, os reconhecimentos recebidos, mas a presença transformadora de cada pessoa que, de alguma forma, participou da reconstrução da Vila Esperança. Havia sorrisos sinceros, abraços apertados, olhares cheios de orgulho e gratidão mútua. O festival despertou interesse de jornalistas locais, que começaram a contar a história da Vila Esperança para muito além dos muros do nosso pequeno bairro. A comunidade que antes era vista como esquecida e irrelevante passou a ser referência regional de superação e mobilização social organizada. Recebemos convites para palestras em outras cidades, reuniões com representantes da prefeitura regional e até projetos piloto de municípios interessados em replicar o modelo que havíamos criado através da nossa união. Era como se a Vila Esperança tivesse finalmente ganhado voz no cenário político e social maior. E para mim, Helena, essa experiência toda foi a maior lição de vida que eu poderia receber. Mesmo nas sombras mais densas da dor, da traição e da rejeição familiar, existe sempre a possibilidade real de renascer e florescer de formas inimagináveis. A verdadeira recompensa não estava apenas no reconhecimento público ou nos prêmios recebidos, mas na força interior que encontrei dentro de mim e na reconstrução do meu conceito de lar e família. A história que vocês acabaram de acompanhar é muito mais do que um relato pessoal de dor e superação. É um espelho onde muitos de vocês podem se reconhecer, seja na traição inesperada, no abandono de quem deveria apoiar, ou na força surpreendente que descobrimos dentro de nós mesmos nos momentos mais difíceis. Eu, Helena, não sou apenas uma personagem numa narrativa. Sou a representação de milhares de mulheres que enfrentam situações semelhantes todos os dias. Mulheres que acordam um dia e descobrem que a vida que construíram com tanto cuidado foi destruída por escolhas alheias. Mulheres que precisam encontrar forças para recomeçar quando tudo parece perdido. Minha jornada na Vila Esperança simboliza algo universal,
a capacidade humana de transformar dor em propósito. Quando Ricardo me traiu e minha mãe me virou as costas, eu poderia ter escolhido a amargura, o isolamento, a vingança, mas escolhi algo diferente. Escolhi usar minha dor como combustível para algo maior, e essa escolha está disponível para cada um de vocês. Pensem por um momento nas suas próprias vila-esperanças. Seja um relacionamento ferido, uma família fragmentada, uma comunidade desunida, ou mesmo uma parte de vocês mesmos que precisa ser curada. Que transformação é possível quando decidimos parar de ser vítimas das circunstâncias e nos tornarmos protagonistas da nossa própria história? Ricardo, com todas suas falhas e erros, também representa algo importante: a possibilidade de redenção. Nem todos os que nos machucam são irreparáveis. Algumas pessoas genuinamente se arrependem, crescem e merecem uma segunda chance. Não necessariamente para voltar ao que era antes, mas para construir algo novo e melhor. Minha mãe, Conceição, personifica uma realidade dolorosa mais comum. Às vezes, as pessoas que mais amamos nos decepcionam profundamente, mas ela também mostrou que é possível reconhecer erros, pedir perdão e reconstruir laços que pareciam definitivamente quebrados. O que eu quero deixar de reflexão para vocês é isto: qual é a sua Vila Esperança? Onde na sua vida existe a oportunidade de transformar algo quebrado em algo belo? Que relacionamento ferido poderia ser curado? Que sonho abandonado poderia ser retomado? Que comunidade ao seu redor poderia se beneficiar da sua liderança? E mais importante, que primeira ação pequena, mas concreta, vocês podem tomar hoje mesmo para começar essa transformação? Porque mudança verdadeira não acontece em grandes gestos heróicos. Ela acontece na decisão diária de escolher esperança ao invés de desespero, ação ao invés de paralisia, construção ao invés de destruição. A Vila Esperança que criamos não foi transformada em um dia. Foi um processo lento, feito de pequenas vitórias diárias, de pessoas comuns decidindo fazer a diferença, de corações feridos escolhendo amar novamente. Vocês têm esse mesmo poder. Meu convite para vocês é duplo. Primeiro, compartilhem nos comentários qual parte desta história mais tocou vocês. Foi a descoberta da traição, o abandono familiar, a decisão de transformar dor em ação, o perdão que abriu caminhos para algo novo? Quero conhecer suas reflexões e aprender com suas perspectivas. Segundo, contem suas próprias histórias de superação. Todos nós temos batalhas que vencemos, obstáculos que superamos, transformações que vivemos. Ao compartilhar essas experiências, vocês se tornam fonte de inspiração para outras pessoas que podem estar passando por situações similares. Esta narrativa não termina aqui. Ela continua em cada um de vocês que decidir usar sua própria dor como semente para algo maior. Continua em cada comunidade que escolher união ao invés de divisão. Continua em cada coração que decidir perdoar, ao invés de guardar rancor. Se esta história despertou algo em vocês, esperança, coragem, um desejo de mudança, não deixem esse sentimento se perder. Ajam sobre ele. Compartilhem com outros. Se inscrevam no canal para mais histórias que inspiram transformação, porque juntos, todos nós podemos construir não apenas nossas próprias Vila Esperanças, mas um mundo onde histórias como a minha tenham sempre final de superação e recomeço. A escolha, agora, está nas mãos de vocês.